No município do Soio, a sustentabilidade ambiental esteve no centro das atenções. A Eto Energia assinalou o seu 25º aniversário com um workshop dedicado à preservação do meio ambiente, realizado no auditório da Administração Municipal do Soio. O ato foi presenciado pelo administrador municipal adjunto para a área técnica e infraestruturas, engenheiro Adelino Domingos Caio, que destacou a importância de uma gestão ambiental responsável e sustentável para o futuro do Soio. A iniciativa reuniu representantes do governo local, forças de segurança, estudantes, organizações da sociedade civil, reforçando o compromisso conjunto por um Soio mais limpo e ecológico. A realidade atual do Soio requer cuidados e um estudo minucioso para que possamos dar uma resposta condigna e evitar o desastre futuro para nossas populações. Visto que a maioria dos nossos cidadãos tem uma pouca educação ambiental. As pessoas, visto lugares identificados pela administração local do Estado, para ser depositado os resíduos, e temos algumas zonas que são proibidas de deitar o estado dos resíduos sólidos. Infelizmente, nós no município, qualquer canto do município transformou-se em espécie de uma lixeira. E o maior perigo é a mistura dos resíduos domésticos em relação com resíduos não domésticos. Estamos a falar que está dos plásticos, latas, misturam-se e nós sabemos quais são os anos que leva para se desfazer um plástico num foco de lixo. Outro problema que nós temos no município é a questão da contaminação de lixeiras que estão nas bermas dos mangás que nós temos, na questão do rio, que é essa nossa ilha que compõe o nosso município. 90% dessas zonas, dos mangás que estão nas localidades, nas zonas no bairro Nona, o bairro Quintando, o bairro Zulo, o bairro Quimpondo, o Cami, essa zona do famoso Manuel Antônio e da TGFE, toda essa zona, mesmo atrás do palácio, se nós ir lá nessa zona, vamos observar a quantidade de resíduos na água, nas bermas do rio, que estão a contaminar de uma forma séria o meio ambiente. Então, e também a questão da quantidade de mercados desordenados que nós temos no município, também que é um dos elementos que provoca, digamos, o surgimento de novos focos de lixo no município do Soio. Medidas e soluções que a administração deve levar a cabo para minimizar esses impactos. Estamos a trabalhar com nossos parceiros sociais, um deles é a Eto Energia, juntamente com a ES, a Quanda Limitada, e mais empresas e a própria administração. Estamos a criar um plano, digamos, de ordenamento, questão do saneamento básico para o município do Soio, e temos que ser mais rigorosos e criar também as empresas que são promotores, digamos, de comércio, também são os outros promotores da produção de resíduos. Todas as empresas que fazem o trabalho de comércio no município do Soio, que não tem um plano ambiental, um plano de recolha de resíduos, a administração deve sancionar, porque é de lei. As empresas devem ter um plano de recolha dos seus resíduos sólidos. E também as empresas são obrigadas, todo indivíduo que faz o plano de negócio deve possuir uma empresa que recolhe os seus próprios resíduos. Nós, a nível do município, não temos um aterro municipal, infelizmente. Apenas só temos uma lixeira que está localizada no bairro Quitona, na zona de Nzombo. E a administração está a lutar com os seus parceiros, que a administração deve possuir um aterro a nível do município. O aterro do município que se quer não pode ser um aterro micro, tem que ser um aterro macro, pela dimensão que o município é, porque o município tem acima de 350 mil habitantes. Nós não estamos só a falar dos resíduos produzidos domésticos da só. Também temos aqui o aparato industrial, tanto em onshore como em offshore, estamos a falar no mar em terra. Todo o lixo produzido no mar é trazido para a terra. E o lixo também que é produzido em terra
todos esses aqui deve existir um sítio mais adequado para ser tratado e minimizar, digamos, a contaminação do impacto ambiental, que é um caso grave para o nosso município. Nós sabemos qual a função dos mangás desempenha para o ecossistema e a biodiversidade dos seres para o próprio consumo humano. Então, se nós perdermos o maior pulmão de mangás que o país tem, que está localizado no solo, o país entra em perigo. Então, estamos preocupados com o surgimento de vários focos de lixo e nós temos que agir antes do tempo. Aliás, já se avizinha o tempo chuvoso para que nós possamos evitar mais casos de surto de cólera e malária em grande escala. Temos que nos prevenir antes do tempo. O primeiro elemento que vai criar esse plano, que vai ser o mentor do projeto, e nós queremos identificar, digamos, zonas verdes e também a questão de identificar ecopontos que vai ser criado, um na zona da Praça do Senhor Paulo Gomes, outro na zona do Mercado Antigo, que é chamado Parque de Luanda. Vamos ter na zona do Bundila, quem vai a Moral da China. Teremos também uma zona no Cami, na zona do antigo Quimbumba, essa zona também do famoso Manuel Antônio, nessa rua que dá acesso ao Hotel Nempanzo. Teremos também um ponto no Kikalaquiaco, vamos ter um ponto no ponto final no Nona, teremos um ponto no Pinda, teremos um ponto no Pungo Garra, teremos um ponto no Bairro Fina, teremos um ponto no Pangala e teremos um ponto no Quitona. São essas zonas da primeira fase que vamos criar ecopontos para a seleção de resíduos e vamos meter lá fiscais, não da administração, mas fiscais, espécie tipo brigadistas, que nós estamos a observar que há dias o INAFOP formou alguns brigadistas que estão a fazer agora o trabalho, digamos, da limpeza das sarjetas, da vala de drenagem do município. Então nós estamos a criar agora brigadistas que passarão a ficar nesses pontos. Quando aparece um indivíduo para fazer o depósito do lixo, eles vão ensinar como ele separar, se está a trazer lixo doméstico, mete nesse lado, se é plástico nesse lado, se for lata no outro lado. Então, metais e não metais, orgânicos e não orgânicos vão ser separados. Nós estamos a prever isso, pelo menos a partir do dia 1 ou dia 2 de novembro, começamos a implementação. Há 10 anos, tratamos resíduos da indústria petrolífera, resíduos perigosos, especialmente lamas petrolíferas. Nós temos tecnologia aqui, a parte das nossas tecnologias estão instaladas no solo. Temos 70 pessoas a trabalhar aqui, maioritariamente jovens, recém-formados, engenheiros químicos. Nós investimos muito, mas mesmo assim uma parte do resíduo ainda tem que voltar para Luanda, onde tem maior capacidade, e depois questão de parceiros, de parcerias. Por exemplo, reciclagem de plástico, que nós falamos e era foco da apresentação. O plástico não é o foco da AES, mas nós, depois de recolher e receber o plástico, nós limpamos e enviamos para parceiros, que é fábricas específicas que podem dar segunda vida. Mas estas fábricas estão em Luanda. Okay? Então nós temos que levar o plástico de sul para Luanda para ser tratado. Para caso de pinhão, a única forma neste momento que nós temos é encontrar pequenos parceiros, pequenos artesãos que conseguem, com pinhões limpos, fazer uma bilha, fazer alguns, vamos dizer, artefactos, mas não existe ainda indústria grande em Angola que dá segunda vida à borracha. Existem algumas fábricas que fazem ricochutagem de pneus, existem algumas fábricas que com este material ricochutado fazem alguns pavimentos, mas ainda não são coisas grandes como indústria. Acho que é muito trabalho. Por exemplo, em Luanda, este fim de semana, estou a falar de um projeto que nós temos como na Sal Verde, uma ONG na Sal Verde, que eles vão fazer a limpeza das valas. Não sei se conhecem as famosas valas de drenagem de Luanda, que estão cheias de resíduos. E qual é o problema? Nós conseguimos ver que a população, claro, muitas vezes, por falta de ter caixotes de lixo à porta deles, despejam os resíduos diretamente nas valas.
E depois tudo aquilo, como chuva, vai parar no mar. Saudações à grande equipa Ancela Line, um portal de comunicação digital. Dizer que nós somos o projeto Ecoturismo Zaire, trabalhamos em matérias ligadas ao turismo e ao meio ambiente. Recebemos de bom agrado o convite da empresa Eto Energy nas vésperas do seu aniversário. Participamos num workshop cujo tema foi a sustentabilidade ambiental. Foi um tema muito interessante. De facto, estamos tão felizes por ter participado deste magnífico evento. Nós, a Ecoturismo, todos os assuntos que envolvem ambiente, todos os assuntos que envolvem turismo, nós fizemos parte. Demos o nosso contributo e o nosso parecer concernente a estas matérias. Então, dizer que nós estamos disponíveis sempre que as empresas petrolíferas e não só nos convidarem para participar nesses eventos, nós, a Ecoturismo, estamos disponíveis para fazer parte e para dar o nosso contributo em matérias de sustentabilidade ambiental. O Soio é um município rico, nós somos o município com maior cobertura de mangás. Então, é importante preservarmos a vida marinha. E o que é necessário para preservarmos a vida marinha? Então, conforme a preleitora da AS frisou durante o workshop, a proteção das zonas dos mangás é muito importante. Nós temos que combater os plásticos. Nós temos plásticos nessas zonas, porque os plásticos perigam a vida marinha. Nós consumimos o nosso peixe. O Zaire é rico em peixe. O rio Zaire está aqui próximo, temos nosso peixe. Os nossos peixes ultimamente já não estão saudáveis. Por quê? Por causa dos plásticos. Temos muito plástico na zona dos rios. Então é importante levarmos a cabo as campanhas de sensibilização ambiental, no sentido de a gente preservar a nossa costa, no sentido de a gente preservar as zonas úmidas. E amanhã temos a campanha de limpeza, também será oportuno apelar aqui aos munícipes do Soio, no sentido de aderirem a essa campanha e trabalharmos juntos na limpeza dos mangás.